A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, onde nós temos aqui a série de Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical. Eu dou aula na sala dos adultos, isso aí. E a sala dos adultos está com o tema de movimento pentecostal. E mais uma vez eu quero dar os parabéns para o pastor Wildes, para a editora Betel, que está falando do movimento pentecostal não apenas na visão pentecostal. Gente, parece contraditório, mas não é. Estamos aprendendo sobre o pentecostalismo sem ser da base pentecostal do jeito que nós, assembleanos, eu sou da Assembleia, Ministério do Madureira, do campo da Adebrais, aqui em São Bernardo do Campo. A minha igreja é a do Jardim Inamar, ou conhecido como AD Inamar, pastor Daniel Conrado, pastor Eli Marciano. A gente está acostumado com outro assunto do Pentecoste, apenas o livro de Atos, apenas o movimento aqui. No máximo a gente pega a Rua Azusa, mas essa revista tem, irmãos, nos orientado desde a primeira aula o que é o Pentecoste, até nos movimentos. E hoje vamos falar de um movimento, lição de número 7. E se você ainda não se tocou, chegamos na metade da revista, pois é 13. E se chegamos na 7ª, já passamos da metade. Como não tem 6,5, né? Então, vamos considerar a metade. Tá aí. E sabe o que nós vamos falar hoje? Movimento de santidade. Para ter a lição 8, que é a Rua Azusa, primeiro teve que ter um movimento de santidade. Então, veja quão grandioso é essa revista, esse ensino. Irmãos, como tem aberto a mente dos pentecostais. Que muitos pentecostais acham que o movimento pentecostal só foi ali e acabou, aqui da igreja, fala em língua, batismo com o Espírito Santo, acabou. Mas aqui não, irmão, vou trazendo a história. Eu vou recapitular para você. Olha só, começa primeiro com a descida do Espírito Santo, e depois que houve a descida do Espírito Santo, Atos 2, lição de número 1, aí veio falando um pouquinho sobre a permanente vigilância para que a gente não se desviasse do pentecostalismo. Na lição 3 já entramos literalmente sobre a reforma protestante. Na lição 4 falamos sobre o puritanismo. Na lição de número 5, olha só, os pietistas, nos falando aqui, e dentro dos pietismos a gente tem o quê? Os moravianos. Falamos sobre John Wesley, que foi a lição de número 6. Agora vamos falar sobre um movimento de santidade, para só depois nós chegarmos na lição de número 8, falando sobre o avivamento da Rua Azusa, para depois esse movimento da Rua Azusa chegar no pentecostalismo brasileiro. Veja você, quanto ensino nós tivemos. Então, bora para a lição 7, que hoje vai falar sobre o movimento de santidade. E antes de até entrar na Bíblia, aqui não tem esse versículo nem no texto áureo e nem na nossa leitura, nosso texto de referência. Mas eu quero ler um texto com você. É preciso um movimento de santidade para que o Espírito Santo desça? Sim. Quarta-feira passada, na verdade, a primeira quarta-feira de fevereiro, para ser mais exato, eu preguei na nossa igreja na AD Inamar. E o assunto, nós estamos no mês de fevereiro, são 4 quarta-feiras falando sobre santificai-vos. Nós da igreja AD Inamar estamos aprendendo ou nos mantendo em santificação para poder ver o mover de Deus. E eu que ministrei lá, e olha o texto que eu quero deixar para você, para a gente começar essa aula. Hebreus capítulo 12, verso 14. Talvez você já saiba até de cor você já saiba. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para que a gente possa estar na vontade de Deus, é preciso um movimento de santificação. E aí eu peguei desde o texto que é o livro de Josué, capítulo
3, do 1 ao 5, santificados, que amanhã Deus fará grande maravilha no meio de vós. E a gente passeou desde Gênesis e a gente foi até Apocalipse. Santidade, irmão, não saiu de moda. Santidade não é coisa do passado, santidade é algo atual. E eu disse, digo e vou continuar dizendo. Por que acabou ou diminuiu grandemente os batismos com o Espírito Santo, os dons espirituais? Porque nós, pregadores, deixamos de pregar santificação. Porque santificação é mexer no íntimo. Santificação é falar que nós precisamos deixar algumas práticas. E é esse movimento que nós vamos estudar hoje. Seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Bora chegar um pouco mais longe, se santificando. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 16 de agosto. 16 de fevereiro, porque 16 de agosto é aniversário do meu filho. Aí ficou, tá bom? 16 de fevereiro. O título da revista de hoje, ou da lição de hoje, é O Movimento de Santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Sim, temos que ser perfeito como o Pai é perfeito. E quem mandou para que nós buscamos ser perfeito? Jesus. Certo? Nossos objetivos de hoje são 3. Identificar as bases do movimento de santidade. 2. Ressaltar o surgimento de alguns movimentos. Vamos falar sobre esse movimento, né? O Hollins, santidade, santificação. O 3. Compreender o movimento de santidade. É um assunto que, às vezes, muitas igrejas não querem falar, mas é uma necessidade, pois é princípio bíblico. O nosso texto áureo, nosso texto de referência, ou vai estar escrito no livro de Atos. Só que 2 Atos. Atos, capítulo número 4, 19 a 31, e depois Atos 13, apenas o 52. Escrito está. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus, dentro do movimento de santidade. O que nos assusta e não deveria assustar é que precisa de um movimento para a gente relembrar que a gente precisa voltar à santidade. Atos 13, 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O livro, eu não sei se eu já falei aqui, porque eu li em algum lugar. Eu não sei, me perdoe se eu não leio, porque eu não lembro se foi aqui que eu falei. Mas eu vi alguém dizendo, talvez foi aqui na revista mesmo, que o livro de Atos é a biblioteca do Espírito Santo, porque lá está registrado tudo que ele fez e continua fazendo. Eita glória gloriosa! E no sugerido de hoje, 372, 387, 403. Saiba, louve ao Senhor. Como eu já falei, minha harpa está ali porque eu sou assembleano, sou pentecostal. Motivo de oração. Ore para que haja renovação espiritual em nossas igrejas. Renovação, para que o Espírito não seja apagado na minha, na sua, nas nossas igrejas. Ore daí que oro eu daqui. Soberano e eterno Deus, queremos agradecer a Ti por mais uma aula, falando agora sobre o movimento de santidade. Eu peço por mim que, como eu preguei,
na primeira quarta-feira de fevereiro sobre santidade, na direção do nosso pastor Daniel, que eu possa ensinar sobre santidade, para que eu, o teu povo, nós podemos entender que santidade é algo real. Hoje, gravando no domingo à noite, foi dia de tomar ceia, ceia do Senhor, ceia dos santos, ceia para os santos. Senhor, nos ajuda, que nós possamos levantar as mãos, clamar pela descida do Teu Espírito Santo e a igreja seja batizada, cheia da Tua presença. Senhor, não tem como falar do Teu Espírito Santo sem senti-lo, sem sentir arder, sem sentir queimar, sem sentir, Senhor, que nós devemos ser santificados. Então, me ajuda a ministrar a Tua palavra com ousadia, como está escrito aqui no livro de Atos, para que quem me ouça seja cheio da Tua palavra, cheio da Tua presença, cheio do Espírito Santo, que receba um dom, que receba a manifestação da Tua presença quando nós, eu daqui, eles daí, estivermos em uma vida de santidade. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? A introdução nos diz assim: nesta lição, veremos a inferência do movimento de santidade e de outros movimentos avivalista na preparação da igreja para o derramamento do Espírito Santo no início do século XX e na formação da identidade teológica do movimento pentecostal. Certo? Aqui a gente tem que relembrar que aqui não é a descida do Espírito. A descida do Espírito é livro de Atos. Por quê? Às vezes a gente pode falar, alguém pode se confundir e achar que o Espírito Santo só desceu no século XX ou no início do século XX, final do XIX, início do século XX. Nada disso. O Espírito Santo foi derramado no livro de Atos, capítulo 2, inauguração da igreja. Ok? Aqui é a busca para que ele continue sendo derramado entre nós, tá? Não esquece disso não, porque às vezes a gente começa a pregar, a ensinar, é como se o Espírito Santo só descesse no movimento pentecostal, aqui nos dias atuais, século XX, século XXI. Não é isso não. A proposta não é essa. Ponto 1, na verdade, né? Os alicerces do movimento de santidade. Os teólogos pentecostais defendem que o movimento de santidade, Holiness Movement, herdou os alicerces dessa teologia pietista, puritana e metodista. Embora o movimento tenha surgido entre os metodistas americanos do século XIX, para reavivar um aspecto que não estava mais sendo tão enfatizado. A santidade, ele não ficou limitado às igrejas metodistas, alcançando também outras denominações, como congregacional e batista e episcopal. Então, lembra lá do John Wesley, lição passada, se você não viu, te convido a você ir aqui mesmo no canal, você vai ter a playlist, vai estar falando sobre o movimento de Wesley, o criador da metodista, e qual era o início? Oração e Bíblia, Bíblia e oração, oração, Bíblia e oração, oração, Bíblia, 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 oração, Bíblia e oração. Essa era a vida deles. Foram até dito como Clube Santo, o Santarrão, né? O pastor Eli até me lembrou dessa palavra que antigamente era usada para nós. Lavar o santarrão, né? Não sei nem se essa palavra existe no português, né? Mas lá em Pernambuco dizia muito isso aí. Então foi pejorativo chamar eles de santos, clubes santos, tá? Mas aí nasce nesse movimento dos metodistas com John Wesley, só que se espalhou para as igrejas congregacional, a igreja batista e a igreja episcopal. Saiu espalhando porque não era de uma igreja, é um movimento do reino de Deus. É isso que nós temos que entender. E, por exemplo, a primeira igreja pentecostal no Brasil, vamos falar, mas é só para você ter ideia. Vamos chegar sobre lá na lição 9, falar de um pentecostalismo brasileiro. Mas para você saber que a primeira igreja pentecostal do Brasil não é as Assembleias de Deus.
Irmãos, eu sou assembleano, mais uma vez, não é para ser chato não, é porque às vezes a gente acha que tudo iniciou nas Assembleias de Deus, e não é verdade. A gente deu continuidade, a gente preservou, a gente manteve, a gente continua ensinando. Mas a primeira igreja pentecostal no Brasil foi a igreja quadrangular. Pois é. Você sabia? Isso é a história da igreja no Brasil. Não foi Daniel Berg e Gunaving que trouxe o movimento pentecostal para o Brasil. Não. Isso aqui, o movimento pentecostal já estava em andamento com a igreja quadrangular, que eu vou falar o nome dele depois, vou trazer aqui a história como chegou, tá ok? Mas só para você ter ideia, então aí já dá um choque. Como assim não foi as Assembleias de Deus? Não, não foi, tá bom? Mas a gente vai falar isso aí em outro momento. Então, quando nasce o metodismo, esse movimento com Wesley de santidade e leitura da palavra, começa a fluir em outras denominações. Tá bom? Bora lá. 1.1. A importância do movimento de santidade. Entre outras coisas, a teologia do movimento de santidade pregava a preocupação pela reforma espiritual da igreja. Daí a importância de conhecer sua influência de formação de identidade teológica no movimento pentecostal. É possível ver que, em sua preparação inicial, o movimento pentecostal nos Estados Unidos bebeu de várias fontes, especialmente a partir da Reforma Protestante, o que incluiu o movimento de santidade. Então, aqui, Estados Unidos, lembrando que Wesley é da Inglaterra, tá? A reforma na Inglaterra, não esqueça que passou pela Suíça, e não esqueça, tem um detalhe muito importante que muitas pessoas não sabem, que foi os pietistas, junto com os movimentos dos moráveis, que quando chegam nos Estados Unidos por causa da perseguição, é que eles começam a reunir, e os Estados Unidos nasce, se você não sabe, pode procurar aí, História dos Estados Unidos. Quem deu início aos Estados Unidos? Entenda, colônias que foram formadas e se criou os Estados Unidos. Se você não sabe, dá um Google e procura. Sabe quem foi que fundou os Estados Unidos? Quem montou o que nós conhecemos hoje como Estados Unidos? A maior potência, ou uma das maiores potências do mundo, foram influência do pietismo. Começaram a juntar, os Estados Unidos é um país nascido literalmente cristão. Você sabia disso? Pois é, não fica só nas minhas palavras não, meu irmão. Dá um Google aí. Se eu não me engano, outro dia, houve até uma discussão e caiu para mim um vídeo até do pastor Silas Malafaia. Foi verdade. Caiu um vídeo para mim do pastor Silas Malafaia. E ele falou justamente isso. E teve gente que conversa fiada. Os Estados Unidos não foi criado assim. Aí, irmão, o repórter teve que dar um Google e dizer: meu Deus, Silas Malafaia está certo. Os Estados Unidos nasceu de um movimento pentecostal, aliás, de um movimento de puritanismo, de um movimento pietista, de um movimento de santidade. O país nasce com base cristã, unindo as colônias, unindo ali, e se tornou os Estados Unidos. Irmão, tem gente que acha que é somente o receba agora. Não, irmão, tem história para trás. Tem gente que fez história. Você sabia disso? Fala sério. Você sabia que os Estados Unidos foi criado pelo movimento dos pietistas? Seja honesto. Diga, professor, não sabia não. Mas não é que é verdade? Essa é a história. Tá bom? Ponto de número 1.2. Quase não sai. A origem do movimento de santidade. O movimento de santidade nasceu em meados do século XIX. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu faltei dar uma informação. Eu tô aqui, eu sei onde é que eu tô. Vou até marcar para não esquecer, tá? Lembrando que há uma necessidade do mover do Espírito Santo nessas igrejas, desde a Reforma. Martim Lutero, John Wesley,
os pré-reformadores, os pós-reformadores, eles não enfatizaram o Espírito Santo. Enfatizaram a leitura da palavra, voltar aos princípios bíblicos, mas não pregaram, incentivaram o mover do Espírito Santo. Por isso que só agora, depois de tantos séculos, é que está tendo assim, peraí, está faltando alguma coisa. A palavra está sendo pregada. Estamos nos afastando das coisas do mundo, mas está faltando algo. O que está faltando? O Espírito Santo. Tá? Então, por isso que teve essa necessidade desse movimento. Sim, vamos lá. No século XIX, nos Estados Unidos, os metodistas queriam restaurar suas igrejas. Por isso se voltaram para uma vida de santificação entre o que defendia o movimento de santidade. Estavam a santificação como uma providência divina para a vida cristã. A partir daí, as atividades voltadas para uma vida espiritual mais intensa e fervorosa no espírito se tornaram uma característica permanente do cenário religioso norte-americano. A teologia do movimento de santidade tinha a atuação do Espírito Santo como um fator principal para o cristão ser lavado de todo pecado, sendo capaz de viver uma vida de santidade, não tendo mais vontade de pecar. E aí é que é interessante. O movimento de santidade agora não nos livra do pecado, mas tira de nós a vontade de pecar. Isso aqui é lindo, isso aqui é importantíssimo. Eu vou ler para você aqui, ó. Deixa eu ver, cadê o ponto? O ponto. Aqui, ó. Deixa eu ler para você novamente. Deixa eu marcar aqui, para ficar marcada. Eu não sei quem é que dá essa aula na nossa igreja, não lembro. A teologia do movimento de santidade tinha a atuação do Espírito Santo como fator principal para o cristão ser lavado de todo pecado, sendo capaz de viver uma vida de santidade, não tendo mais vontade de pecar. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, menos você vai ser tentado, você vai ser influenciado, você vai ser colocado para pecar. Porque a santidade de Deus te constrange a fazer qualquer coisa errada. É desse jeito. 1.3. O ensinamento da segunda bênção. Sabia que no começo o batismo com o Espírito Santo não era chamado batismo no Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo? Não, não era não. Tem que aprender isso. Era chamado a segunda bênção. Qual é a primeira bênção? Salvação. E a segunda bênção? Ser cheio do Espírito Santo. Seja batizado no, com ou do Espírito Santo. Tá? Mas era ser cheio dele. Chamado de segunda bênção. Você sabia disso? Se não sabia, ensina isso aí para a sua classe. Era chamado de segunda bênção. Lembrando que a primeira é ser salvo, salvação. O movimento de santidade visava gerar santidade no crente por meio de exercícios de transformação para uma vida bem avivada. Assim, eles procuravam esforçar a pregação da segunda bênção, ou seja, da doutrina wesleyana da perfeição cristã. Essa doutrina ensinava a segunda obra distinta da justificação, conhecida também como santificação plena, perfeito amor e pureza de coração. Estudos apontam que o ensinamento da segunda bênção foi se difundindo ao longo do tempo. Segunda bênção.
vem de uma vida de santificação. Não depende apenas de um pregador avivado, pregador que disse: se pôr a mão, o Espírito Santo desce. Desce na vida de quem é santo. A gente aprendeu muita coisa errada, vimos muito movimento, mas digo eu, leve você para casa ou não. Eu prefiro corrigir o excesso do que tentar colocar a falta. Irmão, suprir a falta é pior do que corrigir o excesso, porque a falta do movimento, não ter a proclamação do Espírito, o desejo de ter o Espírito, a busca pelo Espírito, é muito mais trabalhosa do que você aparar as arestas do excesso. Então, digo eu prefiro tratar dos excessos do que da falta. Então, se na sua igreja tem excesso, apare as pontas. Faça como Paulo. Não quero que vocês sejam ignorantes concernente aos dons. Paulo diz: não proíba falar em língua, ou seja, eu sei que está bagunçado. Como é que a gente sabe que estava bagunçado lá em Coríntios? Pelo que o Paulo fala. Se vai profetizar, se levantou um profeta, o outro se senta. Não fica um profeta daqui, outro profeta daí. Isso aí a gente vai ter a noção pelo que ele está corrigindo. Vai um falar em línguas, fale no máximo 2 ou 3, e que haja intérprete, ou senão você fala para você mesmo. Fala em língua só você e Deus. Então em Coríntios era igual a algumas igrejas que tem aí, irmão. Todo mundo fala em língua ao mesmo tempo, não tem intérprete, e se levanta vários profetas e sai profetizando individual para cada um. Está errado. Mas isso aí é fácil a gente podar, aparar, ensinar. Agora, uma igreja que não tem nada disso, como é que você vai dizer? Se eles não experimentaram, se eles não sabem como é que é, se não tem exagero, só tem falta. Mais uma vez, eu prefiro trabalhar com o excesso do que com a falta do Espírito Santo dentro de uma igreja. Bora lá? Ponto de número 2. O surgimento de outros movimentos. Além do movimento de santidade, 2 outros eventos avivalistas se destacam na história da igreja do século XIX. Lembra? Ainda vai vir o 20, está no 19 aqui, certo? A saber, o movimento de... eu não sei pronunciar esse nome não. Keswicker. Espero que pronuncie assim. E do trabalho de Edward Irwin, também não sei pronunciar, perdão a pronúncia. E o trabalho de Edward, ambos na Inglaterra. Veremos 2 aspectos desses movimentos que estão presentes também nos ensinamentos pentecostais: o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas como sinal do batismo do Espírito Santo e a atualidade, isso mesmo, dos dons do Espírito Santo. Marca isso aqui, porque tem muita gente que entra em discussão, e aqui é muito bom a gente falar em uma escola bíblica, gente. Para mim é sensacional isso aqui que está sendo posto e colocado para a gente. Preste atenção. Algumas pessoas acusam a Assembleia de Deus de dizer que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em outras línguas, quem fala as línguas dos anjos, língua do céu ou outro idioma. As Assembleias de Deus, ela não criou isso, tá? Não é das Assembleias de Deus. Mais uma vez, nós mantivemos, se estiver errado, perdoe-me, mantivemos o ensinamento que dizia, que está aqui, ó, desses 2 movimentos da história, desses 2 movimentos, que é o Wiki, espero que pronuncie assim, e de Edward Zwingli, espero que pronuncie assim. Eles diziam e começavam a ensinar o quê? Eu sou batizado com o Espírito Santo. Qual é a evidência? Eu sou batizado com o Espírito Santo. Qual é a prova? E a prova era falar em línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo. Professor,
Será que todo mundo que é batizado com o Espírito Santo precisa falar em língua? Isso aí vai dar discussão, irmão. Se você for na sua escola dominical, se eu for falar aqui no canal, vai dar discussão. Então, logo, eu vou tecer a minha opinião. E eu respeito a sua. Se você não concorda, respeite a minha opinião com todo carinho e todo amor. Eu aprendi que, e vejo que, todos, não sem exceção, irmãos, todos os relatos bíblicos que eu conheço de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, teve evidência no falar em línguas. Irmãos, todos. O último dos apóstolos, Paulo, quando foi batizado com o Espírito Santo, ele diz: eu falo mais língua do que vocês. Pedro, Tiago, João, quem mais? Marcos, Mateus, Bartolomeu, as Marias, todas elas foram batizadas com o Espírito Santo e todas elas, os 120 que ali estavam, foi evidenciado o falar em línguas. E por que a gente quer dizer, isso é invenção desses dois movimentos aqui que eu falei para você, que eu não sei nem dizer o nome? Não é não, irmãos. O livro de Atos nos prova que todos que foram cheios do Espírito Santo manifestava ou tinha a atuação do falar em outra língua como evidência. Pode ser que, no dia que você for batizado com o Espírito Santo, você fale em língua só aquele dia e não volte a falar nunca mais. E receba um dom. O dom de cura, o dom de profecia, o dom de ensinar, o dom de administrar, o dom de socorrer, o dom de interpretar línguas. Talvez você nunca mais na sua vida falará em línguas, mas as Assembleias de Deus vêm de um histórico bíblico, de um histórico de um movimento antes mesmo das Assembleias de Deus que dizia que há uma necessidade da evidência. Eu, professor Tony Pinho, eu defendo que todo batizado com o Espírito Santo precisa evidenciar, porque como saberemos nós se aquela pessoa está ou não está cheia do Espírito Santo? Eu já vi casos, e aqui eu não quero abrir para discussões, mas eu já vi casos de pessoas dizer: eu nunca falei em línguas, mas eu profetizo. Pode acontecer, professor? Pode. Por quê? Porque a profecia não tem a ver com dom, mesmo tendo o dom de profecia. Me entenda. Profecia não tem a ver com dom. Profecia é Deus usando alguém para profetizar. Essa pessoa pode falar em línguas ou não pode? Aí a pessoa ficou... Não, irmãos. Me mostra Elias falando em línguas, mas profetizava. Me mostra Eliseu falando em línguas, mas profetizava. Me mostra João Batista, Novo Testamento, falando em línguas, mas profetizava. E disse Jesus, viu? Não é palavra minha. Nascido de mulher, não tem profeta maior do que João, o Batista. Mas João não falou em línguas. Mas ele profetizava, então não confunda o dom de profecia com profetizar. Mas se você diz que tem o dom de profecia, você vai ter que evidenciar línguas. Eu respeito sua opinião, mas isso aqui é o que nos dá base. Se você pegar Bíblia de Estudo Pentecostal que está ali, eu tenho uma ali e tenho outra aqui, eu tenho duas. Só para você ver o quanto eu gosto da Bíblia Pentecostal de Estudo. Eu bebi. Eu li a Bíblia Pentecostal de Estudo completa, de capa a capa. Tem folha caindo. Então, me desculpa se você não acredita, mas para mim, para ser batizado, tem que evidenciar ou falar em línguas. Você pode falar uma única vez e não falar nunca mais. Não vou ficar em cima do muro. Essa é a minha opinião baseada no livro de Atos, baseado nos movimentos que veio antes das Assembleias e no movimento que eu estou, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Para falar
para ser cheio do Espírito Santo, batizado com Espírito Santo, tem que evidenciar o falar em línguas. Ok? Não fique chateado. Respeite a minha opinião e a nossa história. Vamos continuar. 2.1. Movimento Case Whisky. Misericórdia, Jesus. Por que tem esses nomes, né? Não podia ser José, mas não é. Vamos lá. O movimento Vida Superior, por vezes mencionadas como movimento Case Whisky, pelo fato de as reuniões terem sido realizadas no vilarejo de mesmo nome, no noroeste da Inglaterra. Ali, uma série de reuniões aconteceram a partir de 1875, como resultado de dois embates quanto à santidade bíblica. Um em Oxford, em 1874, e outro em Bridge, 1875. Ambos também na Inglaterra. Os palestrantes de Keswick criam que o batismo com o Espírito Santo brotava em uma nova vida de triunfo ininterrupta, a qual eles intitulavam de vida superior, ou seja, uma vida mais intensa ou mais altiva, diferenciada pela plenitude do Espírito Santo. E aqui há um detalhe que eu já falei em algum momento desse grande trimestre aqui, que está sendo maravilhoso. Não esqueça que quem fala em línguas não é maior do que quem cura. Quem cura não é maior que quem profetiza. Quem profetiza não é maior do que interpreta. Quem interpreta não é maior do que ensina. Estou falando de dons. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas, excesso, que acha porque elas são batizadas com do Espírito Santo, elas acham que é melhor do que quem não é. Isso não é verdade. Nunca foi e nunca será. Então, quando ele fala de vida superior, não é superior a mim, não é superior a você, é superior àqueles que estão levando uma vida devassa. Irmão, sabe uma coisa que a gente parece que tem medo de falar, mas todos nós sabemos? Veja o que eu vou dizer, preste muita atenção. Não vá distorcer a minha palavra, então preste muita atenção. Tem muitos crentes que dizem bem assim: eu não sou melhor do que ninguém. Em que sentido? Tem que tomar cuidado com essa frase. Em que sentido? Se você é um crente que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida, que ele derramou sobre você o seu Espírito Santo, o Espírito Santo mora em você, logo que você é superior a quem leva uma vida devassa, a quem leva uma vida de promiscuidade. Sim? Opa! Qual é a diferença do crente para um não crente? O crente vai para o céu e o não crente para o inferno. E como que você não é superior? Está entendendo? Presta atenção no que eu estou dizendo para você. No termo de salvação, se você se desviar e o outro permanecer até o fim, quem foi superior? Aquele que se manteve até o fim. Quem era menor, caiu, se desviou, abandonou, não quis, ignorou. Então, cuidado. A gente fala, eu não sou melhor do que ninguém. Em que sentido? Em salvação, ninguém é melhor do que ninguém. A salvação é para todos. João 3,16. É o nosso texto áureo da Bíblia, da vida do crente. Mas um crente que acha que não é melhor do que um devasso, ele tem que rever os conceitos dele. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser santo, como o Pai é santo. E se você diz que você não é melhor de quem leva uma vida devassa, então você leva uma vida de fachada. Porque todo santo é superior aos devassos. Não distorça o que eu estou dizendo.
Mas você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus dizendo santidade, 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 santificai-vos, se santifique. Apocalipse capítulo 21. Foi o meu último texto da pregação que eu falei para vocês que eu preguei na nossa igreja. Quem é sujo? Quem é sujo? Suje-se mais. E quem é santo? Santifique-se mais. Tem superioridade ou não tem? O problema é que a gente tem medo, irmão, de falar isso. Ah, vão achar que eu sou. Não, irmão. O problema é eu não me sentir soberbo e querer pisar nas pessoas. Mas há uma superioridade, porque agora dentro de nós habita aquele que é santo. É em santidade que vivemos. Irmãos. Então, não distorça a palavra do professor, não. Mas você é superior a quem leva uma vida devassa, porque você é santo. E se você não for, você não entra no céu, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12, 14. Continuando. Ponto de número 2. 2.2. O movimento de Edward Irving. Meu Deus. Ele diz assim: nasceu em Annan, Escócia, em 4 de agosto de 1792. O movimento de Irving ensinava sobre os dons do Espírito Santo e a restauração do ministério apostólico. Aqui já é pano para manga, aqui já é outra briga. Aqui já é outra briga. Existe ou não existe apóstolo nos dias de hoje? Esse moço defendia que havia a necessidade de reaver o apostolado. Professor Tony, o que você diz? Existe ou não existe apóstolo nos dias de hoje? Deixa eu lembrar o texto aqui. Achei aqui. Éfeso, capítulo de número 4, verso de número 11. Escrito está: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Essa discussão é um tanto quanto longa. Por quê? Eles querem dizer que para ser apóstolo tem que ter andado com Cristo. Aí a gente tem um problema bíblico. Por quê? Paulo não andou com Cristo. Ah, mas foi Jesus que chamou Paulo. Tá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Paulo não andou com Jesus. Jesus apareceu para Paulo, é fato. É indiscutível, mas andou com Jesus? Viu Jesus? Participou do ministério de Jesus? Temos um problema. Não. Irmão, Bíblia. Não vem com o que eu penso, eu acho, talvez, quem sabe. Não. Paulo não andou com Jesus. Então, logo, Paulo não deveria ser chamado apóstolo. Pelo crivo de Pedro, viu? Não foi o crivo da Bíblia, foi o crivo de Pedro. Pedro que determinou. Por exemplo, Barnabé. Barnabé não andou com Jesus. Barnabé não é citado na Bíblia. Que viu Jesus, que andou com Jesus, que partiu o pão com Jesus, que viu os milagres de Jesus. E Barnabé é chamado de apóstolo. E aí? Você não quer aceitar? As Assembleias de Deus não aceitam apostolado. Pronto, ele só diz, mas não tem pano para manga. Não tem confusão. Ele simplesmente não aceita apostolado. Mas se você for lá, se você é apóstolo, foi consagrado apóstolo, e chegar lá e dizer assim, ó, na minha igreja, por exemplo, Luciano Subirá, eu não lembro o nome da igreja dele, a igreja do Luiz Hermínio, quem mais? Outra igreja aí que eu não lembro mais, Estevão Hernandes, Renascer, né? Se chegar e dizer assim, ó, pronto, no velório da Keila, como foi que o bispo Hernandes, com que o Hernandes foi apresentado? Foram apresentados como apóstolos. A Assembleia de Deus respeita, mesmo não separando, mesmo não reconhecendo, mesmo não ungindo, mas reconhece. Então,
Esse movimento já dizia, temos que voltar ao apostolado. Mas isso aí, para mim, é uma discussão desnecessária, porque é pouco argumento para dizer que não existe apóstolos hoje. Por que eu defendo isso? Porque a gente tem um problema bíblico. A gente vai ter que riscar esse texto aqui, de Efésios 4:11. Por quê, professor? Ele mesmo deu uns para apóstolos. Então, ele deu, passado. Ok, bora continuar lendo? E outros para profetas. Então, se não existe apóstolo, não pode ter profeta. E outros para evangelista. Então, não existe evangelista hoje. Não foi Deus que deu, porque foi no passado. Se está querendo dizer que esse texto é no passado, então também não existe evangelista. Outros para pastores. Então, não tem pastores hoje. Acabou. Pastores morreu com os apóstolos. Não existe pastores mais, baseado no texto. E outros para doutores. Não tem doutor mais na igreja. E aí? Eu não posso tirar o apostolado de uma leitura corrente. Se está todo mundo junto, então está todo mundo junto, irmão. Acabou. Vamos, argumento bíblico. Não é o que você pensa, é o que está. O que é que eu faço com profetas, evangelistas, pastores e doutores, que está no mesmo versículo? O que é que eu faço com eles? É o mesmo que está registrado em apóstolo. O que é que eu faço com isso? Não, irmão. Você não quer aceitar? Beleza. Mas que tem respaldo bíblico para não aceitar apóstolo hoje? Não temos. Continuando. Os principais interesses de estudo deste movimento concentrava-se nas áreas da cristiologia, pneumatologia e escatologia, além de pregar uma série de sermões sobre o dom do Espírito Santo. Irving procurava levar a congregação a participar de encontros de oração para buscar os dons espirituais, tendo sido removido do pastoreio pelo presbitério, que não concordava com as manifestações do Espírito nos cultos. Ele organizou a Igreja Católica Apostólica, seguindo pela maior parte dos membros. Ele foi convidado a se retirar à força, por livre e espontânea pressão, porque estava pregando a busca do batismo com o Espírito Santo. Então você acha que hoje tem gente que não acredita na evidência do falar em língua, não acredita no apostolado? Você acha que isso é novo? Homens foram expulsos da igreja porque pregava e defendia essa prática. Mudou nada, irmão. E temos que continuar com a vida sendo santificada na presença do Senhor. 2.3. A expectativa de um novo Pentecoste. Aí sim, de um novo Pentecoste. O estudo dos muitos movimentos de renovação da igreja mostra que, no final do século XIX, tanto nos Estados Unidos quanto do outro lado do Oceano Atlântico, havia entusiasmo e expectativa por um intenso derramamento do Espírito Santo em diferentes denominações. O assunto estava em muitas publicações, além de pregações, acompanhamentos e encontros serem organizados em torno do propósito de buscar mais de Deus. Assim, o cenário foi sendo preparado para a chegada do movimento pentecostal no início do século XX. Que o Espírito Santo continue encontrando corações desejosos de receber mais do Senhor e nos ajude a permanecer atentos nos alertas bíblicos quanto nos últimos dias. Mateus, capítulo de número 24, verso de número 12. O que é que está
dizendo: escrito está, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. É desse jeito. Volta agora para aqui, ó. Segundo Timóteo, capítulo de número 3. Timóteo, verso de número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É desse jeito. Bora para o nosso ponto de número 3. Diz assim: os Pentecostes e o movimento de santidade. Um grande despertar ocorreu após o movimento de santidade. A partir dele, a fala e a simbologia do Pentecoste neotestamentário começou a prosperar com mais frequência, mais igrejas. Os pastores passaram a dar mais ênfase ao Pentecoste como modelo dos avivamentos e a relevância de buscar o vigor e o poder do cristianismo primitivo. Não dá, irmão, para apagar. Quando começa a incendiar sobre esse movimento, sobre esse mover, sobre esse agir, e vai queimando, vai pegando ali, pega aqui, pega ali, e vai se espalhando pelo mundo, irmão. Um rastro de pólvora, tocando fogo na presença do Espírito Santo aqui e acolá. Eita glória! O desenvolvimento dos aspectos pentecostais. Uma análise detalhada do embasamento teológico dos movimentos aqui descrito é capaz de mostrar o aumento em diferentes publicações e eventos do uso de uma terminologia própria do discurso pentecostal. Segundo Dayton, 2018, ele colocou: os desenvolvimentos teológicos, salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina e escatologia preparam o palco para o surgimento do pentecostalismo. Praticamente cada uma das almas do avivalismo no final do século XIX estava ensinando uma forma ou outra de todos os termos bíblicos, de todos os termos básicos do pentecostalismo, ou um ou outro. Buscava esse aqui, ó, o desenvolvimento teológico sobre salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina e escatologia. Tudo apontava para um cenário de avivamento, de renovação espiritual, certo? 3.2. A influência sobre o pentecostalismo estadunidense. Um nome que se destaca na história do movimento pentecostal no início do século XX é o de Charles Fox, 1873, e viveu até 1929. Pregador metodista com influência no movimento de santidade, é importante lembrarmos que Parham estava vivenciando um contexto de intenso desejo por uma vida mais santificada e capacitada para o evangelismo mundial. Na ânsia de se aprofundar mais no conhecimento, na experiência, como temos outros no seu tempo, ele se esforça para conhecer vários ministérios. Parham estava convicto de que havia restaurado um grande derramamento de poder para os cristãos de gerações atuais. Ele passou a defender o argumento teológico de que as línguas são evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Mais um.
que vem desse movimento que acredita que todo crente que é batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, evidencia o falar em línguas. Ok? 3.3. A influência da Rua Azusa. Apesar que, eu acho que a próxima aula, né? Aqui ele vai falar um ponto sobre, aliás, um subponto sobre a vida, sobre o movimento da Rua Azusa. Irmãos. Olha só, em 1905, em Los Angeles, as igrejas do movimento de santidade estavam vivenciando um grande renovo. Os crentes oravam intensamente por um derramamento do poder de Deus. Segundo Simon, o jornal Caminho da Fé publicou as palavras do pregador do movimento em novembro de 1905. Los Angeles parece ser o lugar e o tempo na mente de Deus para a restauração da igreja. Em 1906, William Seymour, pastor de uma igreja do movimento de santidade em Houston, no Texas, recebeu o convite para pastorear uma igreja da santidade em Los Angeles. Em sua primeira pregação, baseada em Atos capítulo 2, verso 4, ele ensinou o que aprendeu de Charles Fox Parham. Falar em línguas é a evidência inicial do batismo com Espírito Santo. Então, aí vem os movimentos a chegar na Rua Azusa. Eu vou ler aqui um comentário de Ezequias Soares. É imperativo dizer que o papel da Rua Azusa serviu muito como catalisador dos inúmeros derramamentos ocorridos em outros lugares. Os historiadores do movimento da Rua Azusa são unânimes em mencionar esse avivamento como o centro irradiador do qual o avivamento se espalhou para outras cidades, estados e nações. Daí também vieram indiretamente as Assembleias de Deus. Mas na próxima aula a gente vai falar sobre o avivamento da Azusa, da Rua Azusa. Aí depois a gente vem falando das Assembleias. É um estudo sistemático. Para nós concluirmos, escrito está na nossa conclusão. O movimento pentecostal do início do século XX traz algumas características dos movimentos de renovação da igreja, como a crença de que, à luz da palavra, o Senhor deseja abençoar o seu povo de maneira abundante, o anseio de receber mais de Deus, o interesse em viver em santidade, a consciência de que dependemos do poder do Espírito Santo. Busquemos o batismo com o Espírito Santo através de uma vida santa. Santifique a sua vida para ser cheio, transbordar da presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse movimento de santidade para haver o derramamento do Espírito Santo. Eu sou o Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano. Volte sempre e aprenda que Deus quer derramar do seu Espírito na sua vida. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo, com você, não apenas hoje, mas eternamente. Até a próxima aula, querendo Deus.